Abraão ou Abrão. No hebraico é Abraham, pai de uma multidão, ou pai exaltado. Abrão no hebraico, Abram, pai das alturas. A mudança de Abrão para Abraão teve por fim reforçar a raiz da segunda sílaba para dar maior ênfase à ideia de exaltação. Abraão era o filho de Terá, primogênito dos hebreus, pai dos crentes e amigo de Deus. Gênesis 11, 26. Esse nome estava muito em voga entre os semitas, pelo menos 2 gerações antes do reinado de Hammurabi, que parece ser o Amrafel. Mencionado em Gênesis 14. Abraão será o nome de tribo, ou será ele a personificação de uma tribo. O motivo para levantar esta questão é que muitos nomes dos registros genealógicos dos hebreus referem-se às tribos e não a indivíduos. Gênesis 10 e 24, de 1 a 4. Não é sempre fácil, e às vezes é impossível saber se tais nomes se referem a uma pessoa ou a um povo. Porém, é importante notar que o nome da tribo inclui indivíduos cujos feitos são recordados nele, e como atos da tribo. Noé, por exemplo, pode ser o nome de uma tribo, se assim for. A narrativa do dilúvio denota igualmente um membro individual daquela tribo, salvo com a sua família na arca. No caso de Abraão, Gênesis 11, 26 e 27, e nos primeiros 10 versículos do capítulo 12, podemos ler tanto a história original de uma tribo e sua imigração, quanto a de um cheque com sua família. A separação de Abraão e Ló pode ser considerada como a separação de 2 tribos. E do mesmo modo, o pacto de Abimeleque com o patriarca Abraão, esta distinção entre tribo e individualidades não vem alterar o assunto deste artigo, referente à pessoa de Abraão. A maior parte dos feitos aqui registrados são atos individuais. Gênesis 15, versículo 1 ao 8. As passagens citadas pertencem à mais remota literatura de Israel. Segundo o acordo de todas as escolas de críticas, nos séculos subsequentes, os próprios hebreus tratam do assunto sob o mesmo ponto de vista. Isaías 29, 22, Isaías 41, 8, Isaías 51, 2, Jeremias 33, 26, Ezequiel 33, 24 e Mateus 8, 11. Cronologia. A saída de Ur. O patriarca tinha 75 anos quando deixou a Caldeia. Por esse tempo, viveu com seu pai e seus irmãos em Ur. Casou-se com Sara, sua irmã paternal. Depois da morte de seu irmão Harã, ele e sua mulher, e Ló, seu sobrinho, emigraram sob a direção de Terá, de Ur para a terra de Canaã. Gênesis 11, 27 e 31. A Bíblia não menciona o motivo dessa imigração. O historiador Joséfo
pensa que foi devido à morte de seu filho Harã. Pensam outros que o motivo da mudança baseia-se no desejo de melhorar as condições de vida em uma nova terra de liberdade. Ou talvez por causa das perturbações políticas da Caldeia, ocasionadas pela invasão dos elamitas. Estavam interpreta o caso referindo em Gênesis 12:1 do seguinte modo: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Atos 7:2. Esta interpretação é favorecida pela narrativa de Gênesis 15:7 e Neemias 9:7, em que a saída do patriarca obedece atos providenciais às várias causas já assinaladas, e os motivos de ordem natural poderiam ter cooperado como meios providenciais empregados por Deus para persuadir o seu servo a obedecer à visão celestial. A família saiu de Ur e, tomando a direção comum, seguiu o vale do Eufrates para noroeste. Chegados que foram a Harã, abandonaram a aldeia de seguir para Canaã e ficaram ali. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, partiu para Harã, a terra de Canaã. Essa mudança foi feita em obediência à vontade de Deus, que a ele se revelou em Ur. Estevão, como já foi dito, dá essa interpretação que bem se combina com a narração de Gênesis 12:1, pelo fato de constar a morte de Terá no capítulo anterior. Não se segue que o patriarca se tivesse em Harã até a morte de seu pai. O escrito sagrado, como é de costume, termina o que tinha a dizer sobre Terá. Antes de entrar nos pormenores da história de Abraão, pode-se também acreditar que Abraão se deteve ali por mais tempo, porque as mesmas pessoas que saíram de Ur, exceto Terá, deixaram Harã. É isto também o que diz Estevão no seu discurso em Atos. Sendo assim, Abraão nasceu quando Terá tinha pelo menos 130 anos, e não 70, como se inferem de Gênesis 11:26. Nesta passagem, o nome de Abraão está em primeiro lugar, ou porque era o primogênito, nascido quando Terá tinha 70 anos, ou então, se ele era o mais moço e nascido depois dos 70 anos de Terá. Neste caso, pode ser que, ocupando o seu nome em primeiro lugar, seja isso por ter ele sido progenitor do povo escolhido. De Harã foi para Canaã, e caminho ele tomou. Provavelmente, a estrada de Damasco, larga via que saía da Mesopotâmia e passava por esta cidade em demanda de Canaã. Abraão não se demorava muito tempo nos lugares de descanso. Caminhava sempre. Tinha 75 anos quando deixou Harã e passou 10 em Canaã, antes de tomar por mulher a sua escrava Hagar. Gênesis 6:3. Aos 86 anos de idade nasceu Ismael. Gênesis 16:16.
de modo que só decorreu 1 ano entre a sua saída de Harã e a chegada a Canaã. Residência em Canaã. Esteve em Canaã, quando muito, 10 anos. Armou suas tendas em Siquém, Gênesis 12:6, e em Betel, Gênesis 12:8. Continuando o seu caminho, passou ainda mais longe para o sul. Gênesis 12, versículo 9. Indo até o Egito para se abrigar da fome que assolou toda a terra. Ali, pelo receio de perder a vida, apresentou a Sara como sua irmã. Depois, regressou para o sul do país e se estabeleceu de novo em Betel. Foi neste lugar que surgiram os conflitos entre os seus pastores e os de Ló, por causa do aumento das suas manadas. Deu-se então a separação. Indo Ló para as planícies do Jordão, Abraão dirigiu-se mais tarde para os carvalhais de Mamre, em Hebrom. Gênesis 12:10. Residência em Mamre. Neste lugar, demorou-se cerca de 24 anos. Associado aos príncipes da sua vizinhança, perseguiu Quedorlaomer, que foi derrotado, reavendo toda a presa pelo que recebeu as homenagens dos reis de Sodoma e de Salém. Deus anunciou a Abraão o nascimento de um herdeiro e lhe promete dar em herança a terra de Canaã. Foi aqui que lhe nasceu Ismael, mas não era ele o filho herdeiro da promessa. Após um intervalo de 13 anos, essas promessas são renovadas e ampliadas. O pacto de aliança entre Deus e Abraão é ratificado pelo sinal da circuncisão e o nome de Abrão é mudado para o de Abraão. Destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis, capítulo 14, versículo de 1 ao 24. Capítulo 15, capítulo 16, 17, 18 e 19. Residência ao sul do país. Nesse lugar permaneceu Abraão durante a infância de Isaque, cerca de 15 anos, e Sara fora levada à corte de Abimeleque, rei de Gerar, aos 100 anos de idade. Nasceu Isaque, e mais tarde Ismael é despedido com sua mãe para fora da tenda. À beira de um poço de propriedade de Abraão, foi concluído o tratado de paz entre ele e Abimeleque, e deu o nome de Berseba àquele lugar. E aos 25 anos de idade de Isaque, que Abraão possuía, foi colocada em prova. O Senhor exigiu-lhe o sacrifício de seu filho Isaque. Ambos, pai e filho, em obediência à ordem divina, dirigiram-se às montanhas de Moriá. Quando o patriarca estendia a mão para o sacrifício de seu filho, um anjo do Senhor mandou substituir a vítima humana por um carneiro. Terminado o sacrifício, voltou ele para Berseba. Gênesis 20, versículos 1, 21, 22 ao 34. Abraão volta para Hebrom, passados 20 anos de vida calma. Veio habitar em Hebrom, onde morreu Sara na idade de 127 anos. Gênesis 23. Ao sul do país, com Isaque, depois da morte de Sara, quando Abraão tinha 140 anos de idade, ordenou a um de seus servos que fosse buscar na sua terra natal uma esposa para seu filho Isaque, mulher que fosse de sua própria linhagem. Rebeca foi trazida a Isaque, que a encontrou no caminho. Do que vive e do que vê, ou seja, Beer, Lai, Roim, Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura,
e morreu aos 175 anos de idade, sendo sepultado na cova de Macpela, Gênesis 24, 67, 25, 20, 25, de 1 ao 9. Desenvolvimento de sua casa. Abraão partiu de Harã com sua mulher, seu sobrinho e as almas que lhe acresceram em Canaã. Aumentou a sua casa com os servos que comprou, com os que lhe deram e, provavelmente, com os que lhe nasceram. Era rico em ovelhas, bois, jumentos e camelos, em servos e servas. Quando correu para libertar Ló, levou consigo 318 homens da sua casa. Os reis que eram seus vizinhos e reconheceram como príncipe poderoso com quem eles se prezavam de ter aliança. Porém, quando se viu privado do auxílio de seus aliados, ao dirigir-se para o Egito para abrigar-se da fome, mostrou-se fraco. Escondendo a verdade a respeito de sua mulher, desejava a paz e era homem de paz. Todavia, em tempos de perigo e de guerra, era corajoso e forte para combater pelos seus parentes e amigos. Gênesis 12, 5, 16, 1, 17, 27, 18, 7. Crenças de fé de Abraão. Seus parentes mais chegados serviam a outros deuses. Josué 24, 2. A sua adoração era pelo menos corrompida pelo animismo prevalecente na Babilônia, que emprestava um espírito a cada objeto da natureza. Dirigia o pensamento para os 11 grandes deuses, além de inumeráveis deuses menores. Os grandes deuses eram os objetos da natureza, que pela sua majestade e grandeza impressionavam os sentidos, como o firmamento, a superfície da terra e do oceano e todas as águas debaixo da terra, a lua, o sol, a tempestade, os 5 planetas visíveis a olho nu. Os deuses eram ativos por sua natureza, aos quais se atribuíam cuidados especiais a favor de indivíduos e coletividade, que ouviam e respondiam às orações. A fé que Abraão tinha distinguia-se da grande maioria dos seus contemporâneos. Acreditava em Deus Todo-Poderoso como sendo o único Deus e Criador de todas as coisas. Gênesis 17:1, o Eterno. Gênesis 31, 33, o Altíssimo. Gênesis 14, 22, o Criador dos céus e da terra, governador moral de toda a terra. Gênesis 18, 25. E de acordo com as crenças de seus contemporâneos, acreditava em Deus firmemente, como regulador de todos os acontecimentos do mundo, que vê e toma conhecimento de tudo o que acontece e que faz tudo conforme a sua vontade soberana. Nessa crença, Abraão obedecia a Deus e o adorava, honrando o seu nome. Como conseguiu essa fé? A razão veio em seu auxílio, como vem em auxílio de muitos cristãos inteligentes. Os politeístas têm chegado a ser oneteístas, e há traços de oneteísmo entre os compatriotas de Abraão na Babilônia. Espírito lúcido e lógico, como o de Abraão, facilmente chegaria do onoteísmo para o monoteísmo. Melquisedeque adorava o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. As suas concepções de fé o conduziram a um profundo conhecimento para com Abraão.
Há evidências monumentais que parecem provar que um indivíduo entre os assírios e babilônios chegava a conhecer a unidade de Deus. Não é de estranhar que Abraão chegasse a crer em um Deus, Senhor de todas as coisas, como Oséias e Amós creram. A herança de fé de seus antepassados devia tê-lo auxiliado em favor dessa fonte de informação. A crença em uma revelação primitiva, a existência de uma linha que principia em Adão e que continha os nomes de verdadeiros adoradores como Sete, Enoque e Noé. O fato histórico das tradições sobre a criação e o dilúvio legadas ao povo hebreu. Abraão teve revelações especiais por meio de sonhos, visões e teofanias. Gênesis 12, 7, Gênesis 15, 1, 2 e 17, Gênesis 17, 1, 18, de 1 a 2. As teofanias no tempo de Abraão são como as manifestações de Jesus Cristo nos tempos posteriores. Harmonia entre a história dos hebreus e a história contemporânea. A linguagem de Canaã. Antes da conquista dos pais pelos israelitas, sob a chefia de Josué, não poucos lugares e pessoas tinham nomes semíticos, Abimeleque e Urussalim. Jerusalém eram nomes em voga. Narrativa histórica da vida de Abraão combina perfeitamente com a história do Egito. As datas cronológicas da Bíblia dão a entrada de Abraão em Canaã, 645 anos antes do Êxodo. Esta data explica perfeitamente a presteza com que Abraão se dirigiu a ir para o Egito, quando a fome flagelava Canaã. E nos dá a razão, porque Faraó lhe deu tão cordialmente acolhimento. Esse Faraó reinava no período em que o trono do Egito era ocupado pelos reis pastores que tinham vindo da Ásia. A cronologia bíblica dá a visita de Abraão às terras do Nilo e a descida de Jacó e seus filhos à terra do Egito, dentro do período dos reis pastores. Prova bem evidente do rigor das datas, como da autenticidade da narrativa. A mesma narrativa mostra-se de acordo com a história da Babilônia. Diz ela que a população da planície, estabelecida na Foz do Tigre, era governada por uma dinastia de Elamitas, isto no tempo em que a história dos hebreus se refere à vida de Abraão e à invasão ocidental. Sob a soberania dos Elamitas, os reis vassalos exerciam influências como as descreve o livro de Gênesis. Os reis da Babilônia, nos séculos precedentes e durante esse período histórico, fizeram incursões no extremo ocidente e não poucas vezes dominaram sobre Canaã. Lugal, Zaquizim, Sargon, Gudea, Kudur-Mabug, Hammurabi, Eamim-Zatana. O nome de Kedor-Laomer, pertencente ao rei de Elão, é nome genuinamente elamita. Kedor ou Kudor entra constantemente na composição dos nomes da realeza elamita, bem como o nome de Laomer ou Lagamar, pertencente a uma divindade elamita. Vê-se, pois, que a narrativa dos hebreus
descreve minuciosamente as condições políticas do Império Babilônico, tanto quanto da terra de Canaã, sob a teoria geralmente aceita de que em Amrafel, rei de Sinar, é o mesmo Hammurabi que foi rei de Betel desde 1975 a 1921 AC. Descobre-se valioso sincronismo com a vida de Abraão, Gênesis 14, versículo 1 a 3 e 13, e a data de seu estabelecimento em época muito aproximada.